Olha, quem ronca tem mais chances de sofrer um acidente vascular cerebral. É o que vários estudos apontam. Um deles, desenvolvido por pesquisadores na Irlanda, chegou à conclusão que um sono de má qualidade pode elevar os riscos em até 5 vezes. Eu vou conversar sobre esse assunto ao vivo com o coordenador do Departamento de Medicina do Sono da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, o Alexandre Ordones, doutor que está conectado aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia, Wilker. Bom dia ao telespectador. É um prazer imenso estar aqui no programa Brasil Hoje para falar sobre um tema tão importante. Importante e que me surpreendeu, viu, doutor? Então, queria que o senhor explicasse para a gente qual que é a relação da qualidade do nosso sono com essas doenças cardiovasculares que eu mencionei. Wilker, o sono é uma época muito importante do nosso dia a dia, né? 1/3 do nosso dia a gente está dormindo, né? Durante esse período, várias coisas podem acontecer e que impactam no período nosso de vigília que nós estamos acordados. A primeira delas é o ronco. O que seria o ronco? O ronco é o barulho emitido pela vibração dos nossos tecidos que tem na via aérea superior, seja da garganta, do céu da boca, da língua, enfim, né? E essa vibração às vezes incomoda, não é isso? Agora, quando tem a apneia do sono, que a pessoa fecha a garganta e o ar não passa mais, e aí pode ocasionar vários problemas, dentre eles, como você citou agora, o AVC. E por que a gente ronca, doutor? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. O sono, o ronco é o barulho da vibração das vias aéreas superiores. O primeiro motivo pelo qual a gente ronca, o primeiro e o mais comum, é o nariz entupido. Se o seu nariz está entupido, se você não respira bem pelo nariz, favorece que você apresente ronco, né? Outro motivo pelo qual a gente ronca é pela flacidez da musculatura da garganta. E essa flacidez a gente adquire por várias causas, dentre elas o envelhecimento. A gente sabe que pessoas mais velhas roncam mais. Os obesos, né? Os obesos também apresentam mais roncos que o normal. E os homens, né? O fato de ser homem, também por motivos hormonais, favorece a ocorrência do ronco. Eu imagino que hoje em dia já existam tratamentos para o ronco, né? Como que funcionam esses tratamentos? Excelente pergunta. Toda vez que o paciente ronca, Wilker, precisa fazer uma investigação aprofundada através de um exame que se chama polissonografia. É um exame que a pessoa dorme monitorizada com vários sensores. Esse exame pode ser feito no laboratório de sono, inclusive na própria casa do paciente. Ela vai nos informar se o problema é só o ronco ou se tem a apneia do sono concomitante. E também nos informa qual que é o tipo de ronco e o tipo de apneia que a pessoa apresenta, né? Mas nesses dados, o seu médico otorrinolaringologista, após avaliar clinicamente, avaliar o nariz, avaliar a garganta, fazer uma análise completa da via aérea do paciente, vai definir o melhor tipo de tratamento. Hoje, o tratamento considerado padrão ouro é o CPAP. O que é o CPAP? O CPAP é uma máscara que se adapta no nariz e na boca, ligada num compressor de ar. Ele joga ar sob pressão para abrir a garganta que se fecha, que eleva a apneia do sono. Mas a gente sabe que várias pessoas não conseguem tolerar o CPAP. Pensa você, Wilker, dormir com uma máscara jogando ar sob pressão. E nem todo mundo consegue se adaptar. Então, outros tratamentos podem ser feitos. Primeiro, cirurgia. Existem inúmeras cirurgias para a apneia do sono, que com eficácia comprovada. E, além disso, em alguns pacientes pré-selecionados, podem utilizar um aparelho intraoral que coloca nos dentes, coloca na arcada dentária superior e na inferior, de modo que chega o queixo um pouquinho para frente, abrindo espaço na faringe para respirar melhor, que a gente chama de aparelho intraoral. Então, esses são os 3 principais tipos de tratamento hoje para a apneia obstrutiva do sono. A gente sabe também que reduzir o uso de bebidas alcoólicas reduz o ronco, né? E, claro, perder peso também reduz ronco e também a apneia do sono. Perfeito, doutor. Agora, quando eu devo procurar a ajuda de um especialista?
Wilker, a princípio, todo paciente que ronca deve ser avaliado por um médico otorrinolaringologista. Agora, se você tem um sono que não te descansa, o que a gente chama de sono não reparador, se você tem muita sonolência durante o dia, senta para ver assistir televisão, ler um livro e tem sono, cochila, enfim, né? Se você tem dor de cabeça pela manhã, se a pessoa que dorme com você ou que presenciou você dormindo percebeu que você engasga muito durante a noite, para de respirar durante a noite, né? São motivos para procurar ajuda nesse sentido. Vamos ver como é que está a qualidade de sono. Além disso, o sono ruim pode alterar a memória. Se você é um paciente novo, não tem outros motivos, e a memória está ficando ruim, é importante avaliar também. Tá certo. Queria falar um pouco mais sobre a duração do sono. A gente fala muito sobre sono de qualidade e aí a gente tem a ideia de que dormir muito é dormir bem. Como que eu sei que o meu sono está sendo um sono suficiente, um sono de qualidade? Porque eu, particularmente, conheço pessoas que dormem 5 horas e ficam super bem. Tem gente que dorme 8, tem gente que dorme de dia, tem gente que não dorme. Como que eu sei que o meu sono pode ser considerado saudável? Quando um sono é considerado saudável? Muito bom, Will. Excelente pergunta. Via de regra, na média, um adulto deve dormir de 7 a 9 horas por dia. Dormir menos que isso é provado que pode ter problemas de saúde e dormir mais que isso também. Dos mais variados possíveis. Uma curiosidade, que fizeram uma pesquisa em mulheres que dormiram menos que 7 horas e das que dormiam mais que 7 horas e receberam vacina de gripe. Por exemplo, uma curiosidade aqui, aquelas que dormiam mais de 7 horas tiveram a resposta melhor à vacina de gripe do que aquelas que dormiam pouco, menos de 7 horas. Então, assim, via de regra, então, se você dormir por mais de 7 horas, se sente bem, se sente repousado no outro dia, apto para fazer todas as suas atividades, sem alteração de memória, sem sono durante os seus afazeres, você dorme bem. E se eu durmo 7, 8 horas e eu continuo me sentindo cansado, aí pode ser outro problema? Esse é o ponto. A pessoa que dorme a quantidade boa, porém você não se sente descansado, você tem que ver a qualidade do seu sono. E aí vem aquela história do exame polissonografia, que é o exame que vai avaliar a qualidade do seu sono. É interessante saber, Wilker, rapidamente falando, que a gente tem sono superficial e sono profundo. E é no sono profundo que a gente descansa, que consolida a memória, que é secretada uma gama de hormônios para a nossa restauração do nosso organismo. A pessoa que não faz sono profundo por quaisquer motivos, ela vai ter um sono que não descansa. Um exemplo muito comum, até foi tema da nossa campanha da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, é o nariz entupido fragmenta o sono e deixa um sono ruim. Você sabe, Wilker, que quando você às vezes resfria, parece que mesmo você tendo dormido, você está quebrado no outro dia, o sono que você não descansou. Por quê? Porque se você teve um sono fragmentado, não fez sono profundo e no outro dia você não conseguiu descansar. Então, o sono não é só a quantidade, não é só dormir de 7 a 9 horas por dia, como eu falei. É preciso ter também qualidade. Perfeito. E aquele sono depois do almoço que é tão comum e é tão gostoso, né? Tem gente que não consegue ficar sem. Diz que fica estressado, fica irritado. Isso é saudável, doutor, ou não? O Wilker é muito saudável. Depois que a gente almoça e ingere uma quantidade de calorias importante, né? O nosso sangue, de uma maneira bem leiga, se concentra nas nossas vísceras, né? No nosso abdômen, para fazer a digestão dos alimentos ingeridos. Não é isso? E nisso dá aquela sensação de sono. A gente chama na medicina do sono de efeito feijoada. Então é saudável o cochilo após o sono, após o almoço, né? Um cochilo de meia hora, 40 minutos, não muito mais do que isso também, porque senão pode atrapalhar seu sono noturno. Inclusive, há países que, inclusive, até o comércio fecha nas primeiras horas após o almoço para a população fazer o relaxamento após a ingestão dessas calorias que nós conversamos. Olha só, então tá liberado, viu, gente? Mas não é para dormir ali 1 da tarde e ir até às 6:30 da noite, não, porque aí pode ter problema, né? Pode descompensar em algum momento. Mas fato é, então, que já é comprovado, né, doutor, que dormir mal, ter episódios de ronco podem, então, contribuir para problemas como AVC, como infarto também, né?
Mas como que a gente faz para não alarmar também a população? Porque não é todo mundo que ronca que está propenso ou está sujeito a esse tipo de questão, né? Por isso que é importante o acompanhamento profissional. Isso mesmo, Wilker. Qual que é a importância do ronco, assim, então, na nossa saúde? A pessoa que ronca e que tem apneia também, né, que é a parada respiratória durante o sono, aumenta o risco, sim, de AVC, como você citou anteriormente, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de pressão alta, arritmia cardíaca, impotência sexual, aumenta o risco de acidente automobilístico em até 12 vezes e aumenta o risco, infelizmente, de morte. Então, assim, roncar não é normal. Se você ronca, você precisa ser avaliado por um médico otorrinolaringologista para ver se você tem apneia do sono também e fazer o devido acompanhamento e tratamento. Tá feito o alerta, doutor. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Ótimos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Ô Wilker, é um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer, em nome da Associação Brasileira de Otorrino, ao espaço cedido para a gente tratar de um tema tão importante. Tema importantíssimo mesmo, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.